Vamos começar a leitura, então. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, vou ter que ficar ausente uns 3 minutos e eu volto. Enquanto isso, o irmão pode ir falando à vontade, viu? Licença. Tudo bem. Então, vamos à pergunta, né? Que o irmão tinha deixado a pergunta. E dentro dos vais e vens, nós acabamos adiando as respostas. Então, hoje, realmente, seria bom parar para ver isso aí, senão vai começar a acumular, né? Daí fica muita coisa. Então, aqui é a nossa carta, nós já meditamos nela, né? Nessa carta de Éfeso. E esse assunto da pergunta que é do versículo 7, ao vencedor, que seria dado se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ele está fazendo uma menção daquilo que já foi. Não que é a mesma coisa, né? Mas ele está fazendo uma menção da árvore da vida que estava no jardim do Éden. Né? Então, nós vemos que existe um comparativo aí. Só que lá, nós vemos que o homem foi colocado no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Se os irmãos quiserem ver lá, é o capítulo 2, né, de 2:15, acho que é, né? Isso, é. Mas antes ele fala, né, que no versículo 9, ele fala da árvore da vida. O versículo 9 diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí no versículo 15 ele fala isso que eu tinha mencionado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, nesse jardim onde tinha tudo isso aí, que é o jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E deu a ordem para que ele comesse de todas as árvores e menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem estava ali em prova. Estava vendo a prova do homem e nós sabemos a triste história, né? Ele comeu aquilo que ele não ele comeu da árvore que ele não deveria ter comido. E o Senhor não proibiu ele de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Perdão. Ele não proibiu o homem de comer da árvore da vida no meio do jardim. Ele proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa aí que ele foi lá para comer.
E agora, no nosso capítulo aqui, ele fala da árvore do jardim, a árvore da vida que está no jardim, mas no sentido que está no paraíso de Deus. Isso certamente, irmãos, não tem dúvida alguma, que nos fala de Cristo, né? Isso é óbvio, né? Nos fala de Cristo. Só que aí, ele fala, versículo 7, voltando ao nosso capítulo, ou do versículo 7, ele, ele diz, tá bom o som aí, irmão? Tá bom Tá minha bom, tá fala? bom. Tá bom sim, irmão. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Tá diz ótimo. às Tá bom. igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei. Então, Adão, ele era um guardador. Aqui não é, a promessa não é ao guardador. Aqui a promessa de comer é do vencedor. Porque não está sendo prova aqui. Aqui está sendo recompensa. O homem não está em prova. É bom lembrar sempre isso aí. O homem não está em prova hoje. Mas ele tem responsabilidades. E uma das responsabilidades que nós estamos encontrando dentro do testemunho aí é preservar aquilo que o Senhor deu. Que são as verdades que foram dadas à igreja, né, ao testemunho. Então ele fala aí do vencedor, que ele teria o privilégio de comer da árvore do conhecimento. Perdão, na árvore da vida. Da árvore do conhecimento, não. Imagina que desgraça, né? Comer da árvore que está no paraíso de Deus. Então, isso nos fala de Cristo, porque nós podemos ler um versículo baseado nisso. É o capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse 22. Se o irmão puder ler, leia os primeiros 5 versículos, por favor. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Isso aí é milênio, tá? É milênio. Quando fala para todo sempre, é o sempre do milênio, tá? Não é eternidade. O assunto aí não é eternidade, porque o próprio contexto aí mostra que não é eternidade, porque ele fala, versículo 2, no final do versículo, ele fala que é para a cura dos povos. A eternidade não haverá doença, não tem nada disso, né? E o que mais? Precisa, luz do sol brilhará. Sim, o final do versículo 5. Reinarão. Esse reinar não é eternidade, porque na eternidade não haverá reino, porque não precisa de governo. Na eternidade não haverá reino. Não é necessidade de reinar. O Senhor não vai reinar. Ele vai, ali fala que a justiça habitará. No milênio a justiça reinará. Então o caráter é milênio. Mas mesmo assim, nós vemos que nós encontramos o Senhor sendo colocado aquele que vai ser o centro de toda a bênção.
E ele é simbolizado aí pela árvore da vida. Isso nos fala do próprio Senhor também. Essa árvore, logicamente, não é uma árvore que está lá que vai ser... alguém vai pegar a folha da árvore para a sanidade, né? Ali nos fala de Cristo, porque é ele que vai fazer essa administração da perfeita cura de todos os povos e tudo mais. Mas aí fala que as pessoas, que as nações, que os povos, eles terão as folhas. Não diz os frutos. Não fala dos frutos. Né? Diz que produz fruto de mês em mês. Porque ele está falando do tempo, né? O ano, né? 12 meses, né? O versículo 2 outra vez, vamos ler. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, aí é mais uma vez que mostra que existe o tempo aí, né? É um ano, mês em mês, são 12 meses, que são um ano. Mas, lá em Apocalipse 2, nós vemos que quem comerá dos frutos, ou do fruto da árvore, somos nós. O cristão vai comer isso aí. Não é para todos. O cristão vai se alimentar do fruto da árvore. E os demais, eles serão beneficiados com as folhas, porque esse comer desse fruto está restrito ao nosso tempo, ao privilégio cristão de participar disso aí. Então, no Apocalipse, nós vemos que fala lá do fruto, embora não diz aí em Apocalipse 22 quem que vai comer. Mas nós sabemos que seremos nós, porque lá foi dito que o vencedor comeria da árvore que está no meio do paraíso de Deus, que nos fala de Cristo. Então, no milênio, nós teremos nossos galardões. Então, um deles é esse aí que nós vamos gozar. E quando fala desse fruto, como é que eu posso falar agora? Quando fala desse fruto, lá no 22, fala que produz o fruto de mês em mês. É interessante isso, né? Que ele fala lá. Produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. O que é isso aí? Isso aí é uma figura de um progresso. Porque o milênio serão 1000 anos, não de uma coisa estável. Eu digo estável é no sentido de bênção, de paz e de justiça, isso sim. Mas o milênio ele vai ser algo progressivo. Não vai ficar 1000 anos a mesma coisa. Ele é progressivo. Porque o Senhor vai fazer com que... puxa, como é que eu posso falar? Que as bênçãos, elas vão se emanando cada vez mais. Porque, logicamente, o Senhor está reinando e o Senhor, nós sabemos, o Senhor não é limitado, né? O Senhor ele vai... É como nós hoje. Se nós ficássemos aqui, que ainda, graças a Deus, a gente não vai ficar, né? Mas se nós fôssemos viver aqui 300 anos, irmãos, lendo a Escritura, compartilhando, 300 anos, a gente ia chegar no fim da nossa vida, com 300 anos, e ia falar, puxa vida, ele não sabe nada ainda, hein? Por quê? Porque nós sabemos que não é algo que não tem fim. Ele é progressivo, né? E o que mostra aí
é que no milênio vai acontecer isso aí. Haverá um desfecho de novidades, de bênção para as nações, para todos, e para nós também, porque isso aí é uma plenitude de satisfação e progresso no gozo da comunhão que nós vamos ter também no milênio com o Senhor. Isso é muito interessante, embora nós estejamos já lá em situação estável, física, mental, né? Tudo nós vamos estar perfeitos. Mas as novidades de Cristo, as novidades, que nem tem como é que fala no Velho Testamento, que a terra ia produzir as novidades da terra. Lembra-se quando ele fala dos frutos? Ele fala das novidades da terra. Então, assim é no milênio. Cristo ele vai produzir as novidades. Sempre vai ser, não vai ser o mesmo fruto, a mesma coisa sempre. O pessoal fala, não é a mesma coisa. De mês em mês há um fruto novo. Frutos novos, e frutos novos, e frutos novos. Então, isso vai ser uma maravilha, né? O milênio vai ser uma coisa assim que não tem comparação e não é algo que a gente possa falar, ó, vai ser assim. Vai ser mais, sempre mais, sempre mais. Porque o Senhor que vai estar é consequência dele. O milênio é consequência de Cristo aqui nesse mundo, reinando. Em justiça, né? em bênção, em glória dele mesmo, né? Em glória. Então, não tem como realmente nós e as nações que estarão aqui presentes, vivas, né? Vivas na carne ainda, não tem como não ser abençoado, né? Não tem como. Sempre serão coisas novas. Dá para entender isso que estou falando, irmão? Dá para entender essa questão da novidade de Cristo? Eu entendo, irmão. Mas, e se algum outro irmão tiver em dificuldade de entendimento aí, pode falar aí, hein, irmão. Botar no chat a pergunta ou levantar a mão aí. Irmão, e quando fala 12 frutos, é alguma referência às 12 tribos de Israel? Ou é coincidência? Não, não é. Ele está falando do ano. Ele está falando do ano. 12 meses, né? Ele fala aí. 12 meses. Então, ele está falando que o ano, o Senhor vai produzir todos os meses. De mês em mês, o ano inteiro, e vai repetir outra vez, outro ano. Só que não vai ser o mesmo fruto. É isso que não vai estar lá fruto. Vamos dizer assim, a árvore está carregada, né? Vamos dizer assim, e ela vai ficar carregada de frutos o milênio inteiro. Não é isso. Fala que o fruto é produzido mês a mês. Então há um progresso, há uma novidade. É que nem você tem um pé de fruta que você gosta na sua casa. Vamos falar o pé de manga, vai. O pé de manga ele dá a florada dele, cai tudo, acaba tudo, depois vem outra florada, é o mesmo pé, é o mesmo produto, mas é uma novidade. Não é a mesma manga que estava no passado, é uma manga nova. E assim é a questão do Senhor Jesus. Só que vai ser de mês em mês haverá novidades. Novidade e a novidade é a mesma árvore, mas sempre vai ter a novidade. É o fruto novo, mês em mês, ano a ano, durante todo o milênio. Isso vai ser uma maravilha. É o progresso, né? É um progresso de satisfação, de bênção para todos. E nós, no caráter, nós estaremos comendo desse fruto. E os demais estão gozando das folhas da árvore. Então, isso é um privilégio muito grande para nós. Já temos perguntas aqui no chat. Mas antes, irmão, quando o irmão fala de comer, é algo. No caso, é uma prática mesmo ou é em sentido figurado? Ah, é figurado. É figurado.
certeza. Ah, então a árvore da vida, ó, eu vou falar para o irmão me confirmar, para não Certo. misturar as coisas. A árvore da vida que é citado no paraíso de Deus, onde estava Adão e Eva, essa árvore era de verdade. E era uma árvore, isso, árvore de verdade. No sentido de falar assim, é uma árvore mesmo, no sentido da palavra. Exatamente. Como existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore, que nós não sabemos que árvore que era essa, né? Que dava fruto. Então é a mesma coisa, lá tinha a árvore da vida e era uma árvore mesmo. Entendo eu, né? Que era uma árvore mesmo, embora era simbólica, né? Para nós, havia nela um símbolo, né? Uma figura. Sim, Mas era. até porque também após eles pecarem, o Senhor os tirou do paraíso e até botou anjos para protegerem deles comerem da árvore. Então, Isso. realmente, é uma árvore mesmo. Só que quando é citada essa árvore da vida na igreja para Éfeso, ao vencedor, quer dizer que aí já é uma figura para dizer que todo aquele que crê em Cristo, que é pertencente a ele, tem a vida eterna, porque comeu da árvore da vida. Nessa figura agora? Não, não é. Nós sabemos que é isso já para nós, isso já aconteceu, né? Vamos simbolicamente dizendo, nós já comemos da árvore da vida, né? Vamos dizer assim. Mas o que ele está dizendo aí é algo futuro, é algo vindouro, entende? Que se refere ao milênio aí, ao tempo do milênio, que nós estaremos com Cristo no milênio e nós vamos nos alimentar dessa mesma árvore, que vai ser uma árvore de bênção para todas as nações, todos os povos, para Israel e etc. E tal. Só que fala que o fruto é, lá fala que o fruto é produzido pela árvore. Mas não fala lá quem vai comer do fruto. Fala que as folhas serão para os povos. Então, nós temos a resposta em Éfeso que os frutos, quem vão comer ali, serão os cristãos. Porque foi dito isso à igreja, foi dito em outra classe de pessoa. E isso vai ser coisa espiritual, entendeu? Ali a árvore é simbólica, está falando do Senhor Jesus, porque ele que vai ser a cura para todas as nações, e vai ser de bênção para todos também, e vai ser uma coisa incessante. E para nós vai ser algo também progressivo e de satisfação, né, para nós. Mas é algo progressivo, por isso que fala de mês em mês, o fruto é renovado. O Ótimo, Senhor, irmão. o Senhor Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, quer ver? O Salmo, lê o Salmo, por favor, mano, irmão. O Salmo capítulo 1. Salmo 1. Você pode ler, por favor, o Salmo, irmão? Esse 1 aí, por favor? Todo o Salmo? Isso, o capítulo, o Salmo 1, Vamos lá. por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que interessante. Esse salmo, ele é uma exortação para nós, no nosso comportamento
as coisas do Senhor? Sim, ele serve muito bem para nós, né? De exortação e etc e tal, para nós, no nosso comportamento. Ô, irmão, Mas, perdão interromper, o seu microfone está tendo um chiadinho. O irmão consegue falar sem o fone? está fazendo fiado? Está. Então, espera um pouquinho só. Vamos ver. Alô? Ainda está? Tá, a sua voz fica um pouco opaca, fica escondida, assim, mais ou menos assim. Deve ser problema no fone. Falar agora, tá bom? Fale novamente aí, irmão. Oi? Pronto, tá bom. Se o irmão falar daí, tá ótimo. Tá bom assim? Dá para ouvir. Dá sim, irmão. É. Show. Os irmãos estão entendendo? Entenderam bem o assunto da árvore da vida, irmãos? Cadê as irmãs falando sim? O irmão. Amém. Então, irmão, Boa noite. Dá para ouvir, irmão Lemão? Dá para ouvir sim. então esse salmo, voltando a repetir, que ele é um salmo, né, de instrução para nós e tudo mais, de exortação, de comportamento. Mas aí, esse justo que ele está falando aí é o Senhor. Mas ao Senhor aqui nesse mundo. Foi aquele que ele se comportou desse jeito, porque ele era esse justo. Ele era aquele que as suas raízes realmente estavam lançadas nesse rio, né, que ele fala aí, e que ele dava, né, ele fala, versículo 3, junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folha não murcha. Isso era o Senhor. Porque o Senhor aqui nesse mundo, ele foi aquele que deu realmente o fruto de acordo com cada situação. Em cada situação ele deu o fruto correto. Ele não falhou, não houve falha nos frutos dele. Nós falhamos, infelizmente, né, nos nossos frutos, né, nós falhamos, lógico. Agora o Senhor, ele era esse justo aqui nesse mundo que produzia o seu fruto. Então, isso aqui também, logicamente, é simbólico, né? Esse fruto é simbólico. E assim, essa árvore lá o próprio Senhor, como uma árvore, lá no milênio, ele também é uma figura, né? Figurado como uma árvore, como ele foi figurado aqui, como árvore também, no Salmo 1, falando do que ele estava dando o seu fruto no tempo certo, ele nunca falhou no seu fruto. Certo, irmão. Eu vou ler umas perguntas que mandaram mais cedo no chat. Logo após, irmão José, eu mando você perguntar, mandar no chat sua pergunta. A irmã Cleonice colocou assim, irmão, os galardões são no período do milênio ou entendi errado? Sim, são no milênio. Os galardões estão relacionados ao milênio. Existem alguns galardões que não são especificados, né? Mas existem alguns galardões que é para a eternidade. Por exemplo, algumas
tribulações que nós passamos na nossa vida e etc. e tal, a palavra fala que produz um eterno peso de glória. E lá fala um eterno peso de glória. Então, tem coisas para a eternidade? Tem. Né? Tem coisa. Mas, quando o Senhor, nas parábolas, né, quando ele esteve nos evangelhos, né, nas parábolas que o Senhor citou, nós vemos que ele fala muito do milênio, com respeito aos galardões. Mas é lembrar isso aí, viu, irmão? Lembrar esse detalhe aí, que para a eternidade, assim como no milênio ele sempre vai ser novidade, para a eternidade, ele também vai ser novidade todos os dias, né? Então, é algo assim, eu não sei nem como falar isso, né? Porque a palavra não fala, né? A palavra não menciona como vai ser a eternidade, né? Mas se no milênio já está falando que vai ser tudo isso aí, imagina na eternidade, então, né? Eu não estou dizendo que na eternidade não vai ter nada, não estou falando isso. Teve todos os galardões no milênio e acabou. Não, a eternidade é indizível, né? É indizível o que vai acontecer na eternidade. Porque ele vai ser também o centro de tudo, né? Vai ser o centro de todas as coisas, inclusive lá ele vai tomar a posição dele para se dedicar para sempre à sua mulher, à sua esposa, à sua amada. Então lá vai ser muito mais ainda, com certeza. Mas eu digo que os galardões que são mencionados estão relacionados, a maioria deles todos, para o milênio. Porque existe diferença, né, irmão? Você está entendendo que os galardões, ele diferencia de cristão para cristão. Isso é óbvio, né? Entendeu? Isso é um fato. E nós sabemos que no milênio nós estaremos perfeitos já. Eu não vou ficar ofendido, de ver o meu irmão receber 10 vezes mais do que eu. Eu não vou ficar aquele sentimento de inferioridade ou de inveja. Não existe isso lá. Seremos todos perfeitos. Então, mas vai existir isso. Uns 10, outros 5, outros 3, outros 10. As parábolas falam isso, né? Então, isso é milênio. Porque existem ainda diferenças. Mas para a eternidade, daí é algo eterno, é algo que não tem mais medidas, né? Acabou medidas. Mas que existe bênção eterna para a eternidade toda, sim, isso é óbvio. O Senhor vai ser... Nossa, ele vai ser a fonte de tudo, né? Ele vai ser a fonte da eternidade. A irmã Cleonice agradeceu. Vamos agora. Pode mandar sua pergunta, irmão José Nilton. Para mim ficou um pouco baixo, meu irmão. Certo. Se eu falar assim, o irmão ouve claramente agora? Tá bom, isso. Pronto. O irmão José mandou a pergunta aqui no chat, eu vou ler para o irmão. Irmãos, quer dizer, eu acredito que seja uma pergunta, vamos lá. Irmãos, aprendi que o significado da árvore que dá frutos é o rendimento abundante, e este alimento sustenta a vida eterna de todos aqueles que comem. Isso no contexto daquela época. Em Ezequiel 47, verso 16, aborda essa questão, mas fala de alimento mesmo. Agora, para nós, é o Senhor. O fruto da árvore continua a curar durante a eternidade, uma vez que o irmão disse tratasse aqui, eternidade, o período do milênio, mesmo enquanto continua a produzir frutos, se é que entendi bem a palavra do irmão. Não, eu não falei que a eternidade é o milênio. Eu falei que quando fala lá no contexto de Apocalipse 22,
quando fala de para todo sempre, é o milênio. É o milênio, porque ele está falando do tempo aí, né? Do mês em mês, os 12 meses, a cura, né? Tudo isso aí está referindo se faz referência a esse mundo aqui, ainda aqui, né? Ainda é o tempo aqui. Só que quis chamar a atenção que esse para todo sempre aí é o milênio. Para todo sempre é o milênio, dentro do milênio. Não a eternidade. Tá? Eu não sei se é isso que o irmão perguntou. Agora ele falou também da... Porque as pessoas, irmão, aí que tá. Os que estão aqui nesse mundo, reinando aqui nesse mundo, eles vão se alimentar igual nós hoje aqui. Nós comemos, nós nos alimentamos aqui nesse mundo. Eles também vão se alimentar aqui nesse mundo. O que ele está mostrando aí dessa árvore, essa provisão do Senhor, é que é Ele que vai permitir que não haja fome e não haja doença e nem a morte também não vai acontecer ali, exceto se alguém pecar. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é milênio. Entende? Lá realmente a morte vai ser pelo juízo. A morte vem pelo juízo do pecado. O pecado exteriorizado também, lógico, né? O pecado exteriorizado, vai ter que ser julgado. Não sei se eu respondi por irmão, pode ser que eu também não tenha entendido a pergunta dele, estou falando aqui o que eu entendi. Ele entendeu, irmão, que ele confirmou que há, sim, para todo sempre, isso é o milênio, que é dito ali no verso 5. Amém. Aí ele comentou aqui, do contrário, não teria sentido cura na eternidade, pois todos nós já estaríamos curados. Não temos doenças na eternidade. É isso mesmo, irmão Lemão? Sim, exatamente. Na eternidade não vai existir isso, né? Vai haverá... É o capítulo 21, né? Vamos ler o capítulo 21. Vou voltar um pouquinho lá. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não vai ter nada disso, né? Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimentos, e nada, vai acabar. É a eternidade. Agora, no nosso contexto do capítulo 22, por isso que eu digo, tomar cuidado quando a gente lê o capítulo 21, que fala da eternidade aí, e continuar seguindo como fosse eternidade, tá? Porque muitos fazem isso, né? No versículo 9 em diante, eles puxam como sendo a explicação do contexto da eternidade, e não é isso, é milênio. Ele só mencionou a eternidade. Ali ele vai do versículo 1, né, até o versículo 8, praticamente falando de coisas eternas, né? Agora, do 9 em diante, ele volta a falar do milênio outra vez, ele vai falar de milênio. Porque nós encontramos ali povos, nações, enfim, todo esse contexto que nós estamos falando agora, inclusive desses versículos que nós estamos mencionando no capítulo 22. Existem, para nós, né, demonstração que realmente está falando do milênio, né? Por isso que eu chamei a atenção, que esse todo sempre aí é todo sempre milênio, não eternidade. E aí, lembrar isso aí também, um detalhezinho. Nós estaremos perfeitos. Esse alimento nosso vai ser figurado. Porque nós não precisamos comer. Nós estamos arrebatados já. E nós a necessidade alimentar da pessoa glorificada não é mais essa, não é essa base que nós vivemos aqui.
Então, os que estarão vivos aqui na Terra no milênio, sim, eles vão precisar de comer. Por isso que eu falei, eles vão comer igual nós hoje. Eles não vão comer carne, porque não haverá permissão de comer carne. Mas eles vão se alimentar através dos produtos da terra e etc. E tal, né? Eles vão comer, eles vão almoçar, vão jantar, né? Eles vão ter o regime alimentar de um ser humano. A única carne que eles vão poder comer é o peixe, né? Fora isso, eles não vão poder mais comer carne. Aí uma Célia levantou a mão. Pode falar, Célia. A pergunta, irmã? Ô, irmão, eu queria que o irmão tirasse a minha dúvida. A árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, a simbologia é Cristo? Sim. Sim, é Cristo. Ah, e Fala comerão, de Cristo. isso, e comerão dos frutos, quer dizer assim, nós, os salvos no Senhor Jesus Cristo, que vamos, né, morar com ele, vamos ter o direito de comer do fruto, mas quer dizer, das delícias, de gozar nas delícias de Cristo, né? Que é da árvore, que é a simbologia, que é o Senhor. Quer dizer, que lá ninguém vai Exato. comer, mas nós vamos se deliciar da beleza, de tudo, né? Que o Senhor guardou para nós lá nos céus, né? Da maravilha e tudo. São as delícias nos céus, né? Que é da árvore da vida, do jardim de Deus. Eu assim, tá certo, né? Assim, Sim, irmã, é que aí ele cita o milênio aí, nessa fala dos povos e tudo mais, porque um dos grandes privilégios nosso, que nós reinaremos com Cristo aqui nesse mundo também. Aham, sim. Então a gente vai ter um acesso, como o senhor terá, né? Porque aí que é interessante que o reinado de Cristo, ele é, posso dizer, ele é, hoje usar essa palavra, universal, mas não universal da Terra, é universal de todo o universo. Sim. Os céus estarão em comunhão com a Terra, ou melhor dizendo, a Terra estará em comunhão com o céu. Sim, certo. Coisa que nunca existiu, né? A Terra nunca teve em comunhão com o céu. Certo. Mas ela vai ter. Aí no milênio, quando, digamos assim, porque em Apocalipse diz que quando tiver o milênio, o Senhor vai reinar com os santos, né, na cidade santa. Só o Cristo e os salvos nele que foram arrebatados e que foram ressuscitados com ele, né, para ele. No dia da trombeta, quando nós, os salvos, ouviam o toque, os mortos ressuscitarão, os que dormem no Senhor, e os que estão serão translardados e ambos se encontrarão nas nuvens. Tudo bem. No milênio, quando Cristo vier para o milênio, nós vemos junto com ele e reinaremos com ele. Digamos, o povo que não foram logo na chamada da trombeta de Deus, quando for para o arrebatamento, né? É esse povo que vão se alimentar, né, do milênio, os salvos no Senhor Jesus Cristo, que estão reinando com ele, na cidade santa com ele, no monte com ele, e, digamos, não vai mais participar de alimento, né, porque ele já é o alimento próprio né, que nós não podemos mais comer. É só só os que ficaram que vão morar na terra, o que escaparam, né, para o reino, é esses que vão necessitar de alimento, né, irmão? Alimento mesmo, comer, mastigar. Os santos não. Porque nós estaremos no estado glorificado, né? Nós e todos que vão embora conosco no dia do arrebatamento, né? Sim, amém. Estaremos todos glorificados, então não há necessidade de comida. Glória a Deus. Então, por isso que isso aí é simbólico para nós, esses frutos dessa árvore é simbólico, né? Uhum. Agora, os que estão vivos, né? Lembrar isso aí, que os que ficarem para o milênio vivo,
eles vão continuar no seu estado natural. Vão ter que De comer. carne, né? Carne, espírito e ter fome, né? Como eu entendi, irmão. Geralmente eu pensava assim, mas só que eu queria, né, ter mais explicação, porque a gente, né? Tá bom, irmão, era isso que eu queria entender bem. Graças a Deus. Tá certo, irmão. Obrigado. Tá Entendi. bom, irmão. Obrigado. Amém. Certo. Irmão Zenivaldo, o irmão Zenivaldo deseja perguntar, irmão, ou vai botar no chat a pergunta? Ô, irmão Leão, boa noite, irmãos. O irmão, é porque, irmão, o irmão falou que nós não comeremos, não beberemos no estado glorificado. Porque tem uma passagem de Mateus que fala bem assim, né? Que é a última Páscoa e a Santa Ceia. Aí o Senhor disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco o reino de meu Pai. Aí, quer dizer, Jesus está falando que nós íamos beber, né, do fruto da vida, que seja o vinho, né, com nós, né, no reino do Pai dele. Essa passagem é literal ou é simbólica? Certo, Então, irmão. é interessante isso aí. Tá dando para ouvir? Tá certo? Tá bom? Tá sim, irmão. É interessante isso aí, porque alguém me falou uma vez, inclusive, usando esse trecho aí de Mateus, de Lucas e tudo mais, né, que, quando fala da ceia aí, que, na verdade, era, né, o memorial que o senhor estava instituindo na época aí, mostra que fala que alguém disse assim para mim: então, acho que vai ter uma mesa muito grande lá, porque imagina, todo mundo vai sentar para comer, para comer e beber, vai ter uma mesa muito grande. Então, isso, na verdade, não é a realidade do versículo. Então, se nós voltamos lá em Mateus 26, nós vemos que... Podemos até voltar lá, né? Você já está aberto aí, eu vou te pegar minha Bíblia aqui, deixa eu abrir ela aqui. Porque nesse contexto aí do Mateus 26, ele começa no versículo 26, né? O assunto aí da... Ele fala... Quer ler, irmão? Leia o versículo 26 até o 29. 26 ao 29, por favor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. No versículo 28, ele estava com... Vou usar esse copo aqui que estou usando. Ele estava com um cálice na mão, disse para eles beberem todos do cálice. Esse é uma coisa, o versículo 28 é uma coisa. O versículo 29, dizendo assim, ele não está continuando com o cálice na mão e falando que ele ia beber desse cálice aqui, ó. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que ele não beberia, né, digo que de agora em diante não beberia do fruto da vide.
Você está com que versão aí, irmão? Corrigida, de 69. Pega atualizada, dá uma olhadinha nela, por favor. Creio que é este aqui, porque a página tá traduzindo automaticamente. Não estou ouvindo, irmão. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. Certo. Então, ele está fazendo menção aí, de Israel, que é a videira, que é Israel. Ele está dizendo que ele não mais tomaria do fruto de Israel, que é essa videira aí, ele não tomaria mais do fruto da videira até aquele dia. Que dia que é esse? É o milênio. Só que aí no nosso versículo, desse versículo 29 aí, nessa atualizada está bem melhor, porque ele fala... porque, versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo. Então, hei de beber, vírgula, novo, vírgula, convosco no reino do meu Pai. Isso é milênio. Não é beber de novo. A outra versão fala isso, né? Até aquele dia que beber de novo convosco. Não é de novo. Porque ele não vai pegar um cálice na mão para beber. Ele não vai comer, não vai beber, não é isso. Ele está falando até aquele dia que ele vai voltar a tomar dos frutos de Israel outra vez, porque o milênio é para Israel. Eles serão cabeça de todas as nações. Eles terão o seu Messias e o seu rei no meio deles. Então ele fala até aquele dia em que beba novo convosco. O que é esse novo? É de uma nova forma. Entende? Não é outra vez. É de uma nova forma. Por quê? Porque ele vai voltar a tomar os frutos de Israel outra vez, não com base na lei, mas com base na graça. Com base no quê? No que ele falou no versículo anterior. Este sangue é o sangue do Novo Testamento no meu sangue, né? Esse sangue, perdão. Que o sangue dele era o pacto, né? A aliança do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento só vai funcionar porque Cristo morreu por eles. Senão, não ia ter. Ou seja, o milênio só vai existir porque Cristo morreu. Se o Senhor Jesus não tivesse dado a vida dele, não ia existir milênio para eles, não. Eles iam ficar na estrada, por assim dizer, né? Porque o milênio é a graça. É a graça. Então, o que vai acontecer aí, ele está mostrando que ele vai voltar a tomar dos frutos de Israel outra vez. Né? Israel vai produzir frutos para ele outra vez, só que com base na graça. E nós reinaremos com ele nessa bênção aí. É isso que ele está falando. Nós reinaremos com ele no reino, só que nós sabemos que daí vem a doutrina de Paulo, né, contando como que é, aí nós sabemos como vai ser, né? Nós temos uma luz disso aí, né? Como vai ser. Não sei se tá respondido, mas o sentido é esse aí. E aí, irmão Zenivaldo, deu o seu veredito? Conseguiu entender, irmão? Você lembra que Salmo, Isaías, quando ele fala de Israel, fala que ele trouxe essa videira do Egito.
Ele trouxe a videira do Egito, limpou a terra, ou seja, ele limpou as nações, plantou Israel ali para que ela desse fruto, mas não deu. Não deu, então ele parou de tomar do fruto deles, porque eles não deram o fruto que deveria dar. Porque estava baseado no quê? Estava baseado na responsabilidade, em lei. A primeira aliança, o primeiro pacto, né, a primeira aliança, foi a lei. Então, a nova aliança, que é o Novo Testamento, está baseado na morte de Cristo por eles. Então, é com essa base que o Senhor Jesus vai voltar a tratar com Israel outra vez. Não segundo a lei, mas segundo a graça. Então, eles vão poder frutificar realmente. Isso é um exemplo, né? Hebreus capítulo 8, né, nos fala isso aí, das duas alianças. As duas alianças. E você vê que fala deles lá, não é? Hebreus capítulo 8, quando ele fala da superior ministério do Senhor, em tratamento com Israel, leia o versículo 6 e o 7, irmão. Capítulo 8 de Hebreus, versículos 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Exatamente. E daí ele fala, inclusive, da profecia de Jeremias, que dizia os versículos seguintes, aí, se quiser ler o versículo 8, 9, 10. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que interessante. É com Israel, né? Você vê que a nova aliança é com a casa de Judá e com a casa de Israel, não é com a igreja, né? Muitos pensam que nova aliança é com a igreja, e não é com a igreja, é com Israel. Porque é nova aliança. Por que nova? Porque existiu a primeira, existiu a velha. Como ele chama aí no versículo 13, aquilo que está antiquado e está para desaparecer. Né? Está envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, essa era a primeira aliança. Então, porque o problema não está na aliança, porque a lei é boa, santa, justa, é perfeita. O problema é que o homem não responde a isso. E Israel estava nessa base. Então, o Senhor veio o quê? Trazer a graça. Ele está tirando, né, eles debaixo desse compromisso da lei, para que eles sejam abençoados por graça. E qual que é a base disso? É a morte dele. Por isso que ele fala, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Porque é com Israel, irmãos. Lembrar isso aí, sabe? Nós participamos dessa nova aliança? Sim. Né? Não vou dizer que não. Mas não, entendeu? A nova aliança, nós participamos do privilégio dela? Sim, porque é a morte de Cristo por nós. Mas a nova aliança está relacionada com Israel e não com a igreja. Deixar bem claro isso, porque muitos ficam pensando que nós somos a nova aliança. Como nova? Nunca tivemos uma velha, a igreja nunca existiu. Quem existiu foi Israel, né, que tinha a primeira aliança.
E o Senhor veio fazer uma nova aliança com eles. Por isso que lá, voltando, né, lembrando o assunto, por isso que lá em Mateus e outros, né, nos evangelhos, ele fala que não beberei mais do fruto dessa vide até aquele dia que beba novo, uma nova forma convosco no reino do meu Pai. Então ele vai voltar a tomar outra vez do fruto de Israel, não com base na primeira aliança, mas com base na nova aliança. É a graça, é a morte de Cristo por eles. É o sangue da nova aliança. Inclusive, Hebreus fala muito isso, viu? Se a gente lê Hebreus dentro desse contexto, a gente começa a entender um pouco melhor que ele fala isso, desse Novo Testamento. Ele cita, inclusive, que um testamento só tem validade quando mora o testador. O testador já foi morto. Só está faltando o quê? Vigorar o Novo Testamento. Para eles, né? Para Israel. Então, eis que vem dias, diz o Senhor, que vai acontecer isso aí. Ó. Isso que é o milênio. É o reino que nós vamos participar. Dá para entender, irmão? Eu entendi, irmão Alemão. Caso algum irmão não entender algum ponto aí, podem ficar à vontade aí para perguntarem. E uma coisa que deixa muito claro também, irmão Alemão, aqui no verso 28, fala assim, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu acho que esse é o ponto principal da nova aliança que na antiga não tinha. Na antiga aliança, o povo de Israel não tinham essa remissão de pecados. Eles não entendiam essa graça, não é isso, irmão? Amém. É isso aí, não. Certinho, irmão. Exatamente. Lá o pecado permanecia, né? A lei não removia pecado. A lei não removia. Inclusive, todos os sacrifícios, né? Que isso é Hebreus 10, né? Também, né? E todos os sacrifícios fazia comemoração de pecados e não remissão. Porque não tinha o sangue de bodes e de touros não remove o pecado. Então, era a figura de Cristo realmente. E Cristo tinha que derramar o sangue dele para a remissão de pecados. E com base na remissão, por isso que continua, é que nós paramos o versículo lá, né, irmão? Você parou no 10, né? Mas continuando, ele fala isso, que ele não ia, um dos detalhes, que não ia mais lembrar dos seus pecados e de suas transgressões. Volta lá, por favor. Continua no versículo 11, você parou no versículo 10, né? Continua o 11, que ainda faz parte da profecia de Jeremias. Capítulo é o 8, não é isso? Isso, 8. Você parou no versículo 10, continua no versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois agora, com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, você vê que o versículo fala, versículo 12, que eu não ia mais lembrar dos seus pecados e da iniquidade, né? Porque o sangue foi derramado, né? O sangue da expiação foi derramado. Isso vai ser no milênio. Isso é eles, viu, irmão? É uma profecia para eles, tá? Esse versículo é muito bonito, né, irmão? Ó, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque a antiga aliança de Israel era algo condicional. E era uma coisa que, inclusive, eles não conseguiam chegar no patamar que a lei exigia. E agora, na nova aliança, é o Senhor utilizando da iniquidade do ser humano, por meio disso, ele ser misericordioso. Dessa vez, quem se condicionou foi ele mesmo, o Senhor Jesus na cruz.